Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa placa-mãe aqui, que é uma placa-mãe para processadores Xeon do AliExpress, esses kits Xeons do AliExpress, que é uma placa-mãe que geralmente está com preço bem acessível. Uma placa-mãe bem mais baratinha, que está em torno de 170, às vezes 160, 180 reais. Tá barato demais. E essa placa-mãe que eu tenho na mão aqui, ó. A gente já viu lá no canal várias vezes e também já recomendei esse kit aqui, pelo fato do preço ser muito em conta. É o kit da placa-mãe mais o processadorzinho por 230 reais. Um negócio muito barato, pô, para montar um PCzinho gamer, o cara se divertir, jogar esportes, Valorant, CS, LOLzinho. Até para rodar jogo AAA também, esses jogos maiores, um Cyberpunk da vida, dependendo da GPU, dá para brincar também. Então acaba tendo uma relação de custo-benefício muito boa. Vou deixar o link desse kit aqui embaixo na descrição. Só que eu tô devendo uma coisa para vocês, galera, que é uma análise dessa placa-mãe aqui. E eu fiquei me perguntando, cara, legal, para montar um PC barato, show de bola. Mas tem algum mistério para fazer isso aqui ser muito mais barato, para ser uma placa-mãe tão mais barata em relação a outras? Para ser tão mais barata até em relação a outras placas-mãe também do AliExpress, placa-mãe Brasil, que nem essa placa-mãe aqui, por exemplo, da Machinist, que é o modelo E5MR9A Pro, que é uma já também maior zona aqui, ó, tem até um frufruzinho, o VRM tem um cooler, tem já um acabamento aqui, parece uma placa-mãe mais Pro mesmo, como é o próprio nome dela. Só que é do AliExpress, chinesinha, só que muito mais cara que essa aqui. 390, 400 e poucos reais, até beirando 500 placas-mãe de modelo semelhante assim, ó, dessa aqui. Aí tu fica pensando, né, pô, mas essa aqui é do AliExpress. Tinha uma relação de preço legal, que ela tem mais recurso, aí essa aqui tá por 100 e poucos pila. Tá certo que ela é menorzinha, tem menos slot PCI Express, talvez isso justifique o preço, mas será que é só isso mesmo? Será que tem algum mistério, alguma coisa de errado? Será? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E é isso aí, vamos lá. Então tá aí, galera. Ela, bonitinha, piquetucha, a placa Zeus X99P4 essa aqui, mas muda um pouco, P4A, P4B, a referência muda um pouquinho. Ela vem nessa caixa aqui, dentro da caixa, unboxing inverso, né? Que a gente já viu lá no canal. Vem com guia de instalação, manualzinho, até uma configuração básica de BIOS, plástico antiestático que protege, mais aquela esponjinha vem embaixo também protegendo a placa-mãe. Vem com cabo SATA e mais o espelho, que eu já tirei fora aqui, que eu tinha montado um PC com essa placa-mãe. E o espelho, provavelmente, eu já até perdi, cara. Eu, pra perder espelho, eu tinha que estar no Guinness, o cara que mais perde espelho de placa-mãe. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Enfim, os caras deram até uma tirada aqui, ó. Eu acho que é para imitar a Asus, cara. Asus, em vez de começar com a primeira letra do alfabeto, começa com a última. O Zeus. Não duvido nada. Até a fonte é parecida com a Asus. Criativo, hein? O chinês é criativo, né? Mas enfim, tá aí a placa-mãe. O que a gente pode ver de começo? 4 slots para memória RAM. E aqui um ponto, tá? Antes de começar a analisar, na verdade, eu queria falar o seguinte, tá? Que eu vejo às vezes comparando com o preço no Brasil. O próprio fator de ser uma placa mais barata, ser uma placa mais em conta, deixa a gente com o pé atrás. Pô, uma coisa não deve estar certa, né? Só que também, quando a gente compara com preços aqui no Brasil, a gente sabe que, infelizmente, no nosso país a gente tem muito imposto em tudo que é de fora, tudo que é importado. A gente sabe mais do que nunca, ainda mais agora depois do remessa conforme, né? Passou de 50 dólares, tudo que tu compra de fora é 92% de taxa. Na prática mesmo é 100%. E até mais que 100% em uns casos, quando tu vê o próprio cálculo lá no AliExpress. E a vontade de chorar é inevitável. Então já dobra o preço. Para as empresas trazerem produtos para cá, as empresas que vendem aqui, dão garantia no Brasil, eles também trazem produto de fora e tem que fazer importação disso. A empresa também paga o imposto, aí depois tem o imposto aqui dentro de circulação da mercadoria, depois um outro imposto para vender, outro imposto para isso, para aquilo, mais o lucro da empresa, e aí também cresce muito o preço. Eu vou colocar um print para vocês que eu acho que é um bom exemplo disso. Por exemplo, tá? Essa aí que vocês estão vendo é uma placa-mãe Mancer com chipset H510M. É uma placa-mãe com socket LGA 1200 para usar processador da Intel de 11ª geração. É uma placa-mãe e um chipset relativamente novo. É bem atual. E aqui no Brasil, essa placa-mãe da Mancer, que é uma marca da Pichau, até onde eu sei, ao menos é uma marca da Pichau, é uma placa-mãe que vem de um fabricante chinês, assim como essa aqui, é feita lá na China, e aqui no Brasil ela custa 394 reais. Ou até mesmo, aqui um outro exemplo, ó, de uma placa-mãe da Asus, aí que tem garantia aqui no Brasil, é uma marca que tem presença aqui no Brasil, uma Prime A520M, socket M4 da AMD. É novo também, tem um M5, mas é um socket ainda bem atual, o socket M4. Uma placa-mãe mais simples, por 398 reais.
mais. Agora olha só, no AliExpress tem uma Gigabyte, que também tem uma presença aqui no Brasil, A520M, mesmo chipset daquela ASUS. É outro modelo, outra história, só que essa placa-mãe já no AliExpress custa R$259. Então ela é mais de R$100 mais barata lá fora do que aqui no mercado interno. Por que será? Será que essa Gigabyte que está sendo vendida lá no AliExpress ela é pior? Não, na verdade ela tem menos imposto embutido no produto. Então esse é o primeiro ponto. Nem porque o preço é mais baixo quer dizer que o negócio não presta. Então esse na verdade era o primeiro ponto que eu queria colocar. Agora sim eu vou dar sequência para a gente analisar e ver o que isso aqui entrega. E antes de continuar rapidinho, quero falar para vocês que o AliExpress está com várias promoções nesse mês, muitos de vocês já devem saber, chega até 80% de desconto, 80% off, até o dia 31 de maio de 2024. Até 80% off mais frete grátis ainda. E tem 2 cupons de desconto que vocês podem usar aqui, galera, que dependendo do quanto que vocês vão comprar de coisas aí, tem 2 cupons com faixas de preço diferentes para vocês conseguirem um desconto a mais. E aí não só hardware, placa-mãe, memória RAM, dá para comprar periférico, mouse, teclado, que nem esse aqui que eu aproveitei e comprei, esse Mechanic K500, que é um teclado mecânico que me custou 100 e pouquinhos reais, 110, 115, nessa faixa aí, ó. E ele tem esse joguinho de teclas aqui, ó, é um pouquinho variado, tem é preto, não é preto, é um cinza escuro, é aquele tipo de teclado reduzido, não tem o teclado numérico, né, ocupa menos espaço no setup. Mecânico, cinza escuro, um cinza escuro mais claro, o laranjinha, da S-Design, legal, né? Tem outras variantes de cores também, tá? Esse aqui que eu peguei, ele tem um switch vermelho. Ó, é o cliquezinho linear. Tu escuta só o final da tecla batendo no fim do curso, mas ele não dá o clack de ativação do switch, como é o caso de Switch Blue, que dá um tec, tec, tec. Além do tec de bater no fundo. Esse aqui eu gosto mais. Eu gosto mais do switch vermelho e do marrom do que o azul. É menos barulhento. Junto aqui vem um cabo USB para ligar ele. É um cabo USB cinza com a ponteirinha em 90 graus, uma ponteirinha L. E aí junto vem mais um saquinho com o removedor das teclas, um removedor de interruptor e mais outros 2 interruptores para sobrar aqui, ó, sobrando. Mas caso deu um problema em um, conforme tu vai usar na tua vida, tem 2 aqui sobrando para trocar. Então aproveita aí, galera, até o fim desse mês, até 31 de maio, até 80% off, frete grátis, esses 2 cupons aí, clica no link aqui embaixo e aproveita. E tá aí, galera, nossa placa ZZUS. A gente tem aqui então um tamanho micro TX, mais convencional, 4 slots de memória RAM. E um dos pontos que faz certamente essa placa aqui ficar mais barata, tá? É porque apesar de ter os 4 slots para memória RAM, não tem o suporte, ó, presta atenção, não tem o suporte para 4 canais de memória RAM. É só suporte para 2 canais. O Dual Channel, que é o mais comum, Dual Channel que tem em plataforma Ryzen, plataforma Intel Core, a gente sempre teve acostumado. Aí as placas Brasil mais carinhas, que estão lá por 370, 400 conto, que nem essa aqui que é maiorzinha, tem os 4 slots de memória RAM e tem suporte para os 4 canais de memória RAM também. Então quando tu for encher todos os slots de memória RAM, tu vai conseguir aumentar a largura de banda da memória. Vai aumentar a velocidade de transferência de arquivos entre memória RAM e processador instalado aqui na placa-mãe. Então aqui não tem esse suporte. Isso faz o preço ficar mais abaixo, tá? Sinceramente, depois do Remessa Conforme, eu não vi mais placa-mãe Xeon com suporte para 4 canais de memória que tu possa comprar que não vai passar a taxa de importação de $50, infelizmente. Na verdade, esse tipo de placa-mãe aqui parece que começou a aparecer logo depois do Remessa Conforme. Parece que já foi até uma própria modificação que os chineses começaram a fazer para baratear a placa para conseguir ainda continuar vendendo pra gente aqui. A impressão que eu tive, pode ser tirado da minha cabeça, nada a ver. Eu tô dizendo a verdade, olha. Ué, tô falando. Enfim, galera, o socket que a gente tem aqui nessa placa-mãe é o LGA 2011-3, pra gente usar a linha de Xeon V3 e Xeon V4. Então é aquele E5 2650 V3, 2650 V4, 2640 V3 ou V4, 2630 V3 ou V4, tudo vai servir aqui. Sobre funcionalidade, velocidade de memória máxima que suporta, que consegue detectar essa placa-mãe, dá o suporte, é 2400 MHz, DDR4 2400 MHz. Que é a frequência de DDR4 lá do início, né? Hoje a gente tem DDR4 3200, 3400, 3600 MHz. É realmente bem mais rápido. Então aqui o suporte máximo é isso. Para armazenamento a gente tem 4 slots SATA. Esse aqui é um ponto também que fica mais a desejar. Esses conectores SATA aqui, eles dão suporte para a geração 2 do SATA, SATA 2, que dá a velocidade máxima de comunicação de 3 gigabits por segundo ou 300 megabits por segundo. O SATA 3, que é o último, que a gente tem, por exemplo, nessa outra maior aqui, que custa mais, é SATA 3. Aí a velocidade máxima teórica é de 6 gigabits por segundo. Isso quer dizer o quê? Se eu for colocar um SSD SATA aqui, que a velocidade dele é 450, 500 megabytes por segundo, ele não vai chegar nessa velocidade. O máximo que ele vai conseguir atingir é 280, 290. Na teoria, o máximo que conseguiria era 300 megabytes por segundo. Então, esse slot SATA 2 aqui, ele acaba por limitar um SSD SATA
mais convencional. Felizmente, a gente tem um slot M2. Esse slot M2 é NVMe. 4 linhas PCI Express no 3.0. Então aqui dá para colocar uma NVMe que vai ter 2.500 megabytes por segundo de velocidade, 1.800, 2.800. Aqui vai ser compatível. O slot PCI Express X16 é X16 na geração 3.0 e aqui não dá muita limitação, é ok ainda. Mais um PCI Express X1, também 3.0. Na parte de comunicação a gente tem 6 portas USB 2.0, os conectores padrões PS2, teclado e mouse, um conector de internet cabeada que é Gigabit Ethernet, ou seja, 1 gigabit por segundo de transferência, que é ok, também é bom, e a placa tradicional de som, né, que tem entrada de linha, saída de linha e microfone. E aqui também não vejo problema nenhum. Tem isolamento aqui também na placa, também nessa parte do áudio aqui para não dar ruído, que dá para ver aqui uma parte translúcida da placa, que é aquele recorte, o isolamento dessa região de áudio em relação ao resto da placa-mãe. De cara é isso, tá, galera? E uma das principais preocupações que ao longo dos anos, nessa popularização de placas-mãe Xeon, essas placas-mãe X79, X99, desde sempre, uma preocupação foi o VRM, quantidade de fases de alimentação do VRM ou um superaquecimento de VRM por conta de não aguentar direito fornecer energia para o Xeon que a gente utiliza. Aqui a gente tem um VRM que tem uma entrada com conector EPS, 12 volts, é 8 pinos de alimentação que vem lá da fonte de alimentação e entra a energia de 12 volts, passa no VRM para alimentar o Xeon, o processador. Aqui no VRM a gente tem, ó, é só contar as bobinas, que são os quadradinhos cinzas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fases de alimentação. Na média, quase todas essas placas Xeon aí vêm com essa quantidade. 6 fases de alimentação. Claro, vai ter um caso ou outro, né? Diferente. Por exemplo aqui, ó. Olha essa outra grandona aqui é mais carinha. Se a gente for contar aqui agora, ó, vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fases de alimentação. Isso aqui dá um gás a mais para isso aqui não esquentar tanto na hora de alimentar o processador. Não só isso, né? Aqui a gente tem um dissipador que parece ser mais denso, tem mais alumínio, mais forte do que o dissipadorzinho que tem aqui. E não só tem o dissipador, como também tem um coolerzinho, um mini fan aqui de 12 volts, pequenininho, para soprar o dissipador e dar uma refrigerada, que parece mais legal. Só que também tem uma coisa, tá? Esse superaquecimento, essa sobrecarga de VRM, ela vai acontecer se a gente for usar processadores Xeon aqui, que tem uma quantidade de núcleo muito grande, ou que tem um clock, que tem uma frequência de operação muito alta. Geralmente esses aí vão consumir mais watts e vão esquentar mais o VRM. O que eu tenho aqui, ó, que eu comprei essa placa-mãe, esse kit, veio um Xeon 2650V4. Ele tem 12 núcleos físicos, que é bastante coisa, e 24 threads. E o TDP desse Xeon aqui é de 105 watts. Se comparar com um processador mais moderno, que o TDP padrão é 65 watts, é um consumo alto. Mas se comparar com, sei lá, um i7, um i9, que faz overclock e é desbloqueado por overclock, aquilo lá no mínimo consome 150. O normal é que fique 250 watts e passa muito mais ainda fácil. Claro que daí eu vou fazer um overclock e não vai ser uma placa-mãe desse tipo aqui para usar, é outra pegada, é um negócio entusiasta. Eu tô falando em questão de consumo, né? 105 watts não é tanto. Só que daí também tem outros modelos de Xeon que o pessoal pode usar. Tem o 2640V3, que tem 8 núcleos e 16 threads, e menos núcleos. O TDP dele é 90 watts, ele vai consumir um pouquinho menos. Tem o E5 2630V4, que está vendendo agora. Tem 10 núcleos físicos e 20 threads. E o TDP dele é 85 watts, então é menor ainda. Vai dar para brincar legal também, vai dar para usar legal, para jogar esses games que eu falei no início do vídeo, e já não vai estressar tanto assim o VRM. Então de cara, de início, é isso, tá? Essa placa aqui, ela é mais barata, porque não tem o imposto, ela é bem mais limitada em recursos, em comparação com outras placas Xeon, igual essa aqui que eu falei para vocês. É 180 conto, 160, 170 reais para 400 ou 370, que é essa aqui, a diferença considerável de preço, mas aqui também, essa aqui traz bastante coisa. É uma pena que no Remessa Conforme, isso aqui, se a gente for comprar uma dessa, ela vai duplicar o preço. Essa aqui não. Esse que é o xarope, né? Porque essa aqui ela vale bastante a pena. Ela tem bem mais recursos, tem uma construção mais legal e não custa um absurdo. Mas com Remessa Conforme ela vai para 800 conto, então não tem como. Nesses quesitos é isso, tá, galera? O que a gente vai fazer agora? Vou botar essa bicha aqui na bancada de testes, vamos testar lá. E vamos ver se isso aí esquenta que nem um absurdo mesmo ou não. Muito bem, galera. Estou aqui com a placa-mãe ligada na bancada. Fonte de 850 watts de potência, PFC ativo. Fonte sobrando energia aqui para fornecer. Coloquei memória RAM, 2 módulos de memória. Tem um aqui, tem um outro lá no fundo. Aqui não dá para ver muito bem agora. São 16 GB. Tá com Dual Channel ativo, 2 vezes 8 GB, DR4. A placa de vídeo que a gente tem aqui é uma RTX 3050, tá? E tem um frufruzinho. Esse Air Cooler aqui da Rise Mode estou utilizando, com 2 torres, 6 heat pipes, para refrigerar o Xeon. E o Xeon que eu estou usando aqui é o Xeon E5 2650
1650V4, que tem um TDP de 105 watts. É um pouco mais alto. E eu já estou rodando um teste de estresse, já está o sistema aqui ligado. Eu estou fazendo o teste de estresse FPU, no programa AIDA64 Extreme. Esse teste de estresse FPU é um teste de estresse de processador, inclusive mais pesado do que o próprio estresse CPU. Esse FPU é uma outra região do processador, na verdade é um outro tipo de cálculo que o processador vai fazer. Cálculo com números de ponto flutuante. São cálculos matemáticos mais difíceis e com isso aumenta o consumo do processador. O teste está rolando há 15 minutos, vai para 16 minutos. Não tive CPU throttling, ou seja, o Xeon não superaqueceu e não limitou potência por conta de superaquecimento, ou seja, o air cooler está dando conta. Aqui do lado as informações do Xeon que eu estou usando, o E5 2650V4 com 12 núcleos físicos e 24 threads. O bicho é cheio dos núcleos, né? E aqui no lado, ó, eu tenho o HW Monitor, software de monitoramento do sistema. E a gente está vendo aqui, ó, no Xeon V4, temperatura dele máxima 45. Tenho minhas dúvidas sobre se esse sensor aqui tá realmente correto. Mas no AD64 também está mostrando a mesma temperatura. Ó, temperatura de CPU 40, 45 a máxima. É, foi isso aí mesmo. O consumo máximo desse Xeon, qual que foi? Isso interessa bastante, ó. Package, Power, consumo máximo bateu 94 watts, praticamente 11 watts a menos do que o TDP que o processador fala que tem. Ok, está consumindo atualmente 94 watts, então praticamente no teste inteiro foi consumido esses 94 watts aí, 94, 95. O clock do processador bateu um turbo de 2.9 GHz, arredondando, atualmente está em 2.5, arredondando. A frequência desses Xeons aí é mais baixa mesmo, né? E é isso, galera, tá rolando aí já 17 minutos agora, e agora a gente vai ver o VRM, a temperatura dele, com ela, a câmera térmica. Tô aqui com o software de câmera térmica e tô aqui com a super câmera térmica, né? Chinesinha Qianli. Vou apontar agora lá na região do VRM da placa-mãe pra gente ver como que tá a temperatura. Olha só, vocês estão vendo aí o air cooler, placa de vídeo, e olha lá o VRM. Quanto mais claro, mais amarelo, e mais branco, mais quente, tá? Vou chegar lá perto, ó. Eu tô vendo 97 graus, 98 graus Celsius naquelas bobinas, que são aqueles quadradinhos cinzas que a gente contou antes no vídeo. 98, 99 graus Celsius, 99,4, batendo quase 100 graus Celsius. Isso aí é quente, hein, bicho? Na parte que tem o dissipador aqui, os MOSFETs, que também são importantes, a temperatura é de 77, 76, bem mais tranquilo. O que tá quente mesmo são os indutores, as bobinas. 99. E aí, o que vocês acham, galera? É preocupante ou não é, bicho? É uma temperatura alta, sim, né? Se a gente fosse ver essa temperatura para o Xeon, para processador, esses 99 graus Celsius, o negócio é chato de se ver, né? Porém, esses indutores aqui, essas bobinas, elas têm um suporte de temperatura que vai até 110, 125 graus Celsius de operação. Componentes do VRM, aí depende do nível também. VRM, às vezes que tem os MOSFETs, os DRMOS mais básicos, eu vou dizer, eles têm um limite de operação até 125 graus Celsius. Outros melhores chegam ao limite de uso de 150 graus Celsius. Isso estou falando de MOSFETs, tá? Que é a região ainda que mais aquece, mas aqui as bobinas estão aquecendo bastante também. Só que as bobinas também têm esse limite de temperatura que anda meio junto com os MOSFETs. Então tá quente, né? É uma temperatura quente, mas que trabalha nessa temperatura. Tá em um limite de operação aí. Outra coisa que dá para fazer e que muita gente faz para dar uma melhorada nisso é o que? Ao invés de usar um air cooler como esse aqui, ó, que sopra para fora do gabinete, né? Sopra lá para fora, usa um air cooler que seja de perfil baixo ou um air cooler que sopra o vento para baixo. Esse vento que vai soprar para baixo para refrigerar o processador acaba batendo de tabela lá no VRM e acaba dando uma ventilada e resfriando o VRM também. No estilo desse aqui, ó, galera. Estão vendo? A torre é deitada e aí o fan sopra para baixo. E daí, por tabela, acaba pegando um ventinho também no VRM e dá uma esfriada no VRM. E por fim, galera, pra gente ter um comparativo, ter uma ideia, eu coloquei essa outra placa-mãe que eu tinha com esse outro air cooler aqui. Essa placa-mãe é uma Asus Prime H510M, tá? Chipset de entrada da Intel, 10ª e 11ª geração da Intel. Eu tenho um i5 10400F aqui, que o TDP dele é de 65 watts, e eu estou fazendo o mesmo teste de estresse, já há 10 minutos. E olha só que o consumo desse 5 é maior até que o TDP. Está consumindo 99, chegou a 100 watts de consumo. Agora está em 100, 99 watts de consumo. Temperatura do i5 em 89, bateu a máxima de 92 graus Celsius, alto, mas não deu CPU throttling. E claro, o que interessa pra gente é ver a temperatura do VRM. Agora esse VRM aqui no outro canto, tá? Câmera térmica tá ali. Vamos começar de longe, ó. Placa-mãe de cima, placa de vídeo.
Air Cooler, VRM aqui no outro lado. Olha só, vamos ver a temperatura aqui, tá? O ponto mais quente aqui tá sendo o MOSFET, tá em 94 graus Celsius. As bobinas que estão do lado, ó, não é o ponto mais quente, tá? A bobina tá pegando 74, 70, 80, 75, 74 graus Celsius. É o que tá mais próximo dos 90 é realmente o MOSFET. Como eu falei pra vocês, né? O MOSFET, ele teria que ser, ao menos geralmente, é o ponto mais quente. E é só um que tá mais quente aqui, parece que ele tá trabalhando mais que os outros. O outro já tá 89, o outro tá em 92, mas enfim, 92 graus Celsius e bobina 73. Isso em um consumo que tá maior, né? O processador tava consumindo 99 watts, tá consumindo 99, 100, próximo dos 95 que o Xeon tava consumindo, mas é um pouquinho mais. E o VRM tá mais frio, né? Então a gente consegue ver aqui, também ter um ponto de comparação, uma certa ideia sobre o circuito daquela placa-mãe lá, o VRM daquela placa-mãe, e ele poderia ser sim um VRM um pouco mais frio. E também, mais indicado de fato, mais interessante seria procurar usar esse tipo de air cooler assim, tá? Tem aqueles air coolers da AMD, da linha Ryzen, que vinham junto com os Ryzen 5, Ryzen 7, tem aqueles coolers padrões da AMD, Stealth, o Prisma, e o outro que era mais parrudão que tinha heat pipe assim também, me esqueci o nome daquele. Aquela linha ali seria bem legal de usar com essas placas mais Xeon, mas qualquer outro também. É um air cooler que sopre para baixo, vai dar uma forcinha aqui também. Provavelmente está ajudando também esse VRM aqui. Então, finalizando no geral, galera, é uma placa-mãe barata e o VRM é um ponto ainda de observação, sim. Se vocês puderem sempre escolher com um Xeon, uma versão de Xeon mais nova, ou com um pouquinho menos de núcleo, que tem um TDP inferior, um TDP menor, que vai consumir menos, sempre vai facilitar a coisa aqui. Ou se não, pensar sempre em colocar também um ventinho aqui para dar uma ajudada. No geral, não tem mais o que reclamar muito. Os pontos mais fracos são o SATA 2, Quad Channel de memória que não existe, o VRM, que é esquentadinha. O resto, fica de resto. O resto é resto mesmo. E ainda assim, por 160, quando 170, que tem promoções muitas vezes, vale a pena. E o kitzinho completo ali também, 220 pila, ainda é muito barato. E quebra muito galho. E falando em recomendar, se vale a pena ou não, eu criei um grupo de Telegram, galera, com produtos que eu recomendo, e vocês podem receber todo dia uma série de produtos que eu recomendo, que eu acho legal, além de também ter enquetes lá dentro, onde vocês podem votar, ajudar a definir futuros vídeos no canal, ou vídeos que vão sair primeiro do que outros, e hora ou outra eu apareço por lá também para dar uma dica, mostrar um dia a dia, um bastidor aqui. Só clicar no link aqui embaixo da descrição, no grupo do Telegram MW Recomenda. Mas é isso pro vídeo de hoje, galera. Obrigado pela força de sempre, grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!